Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, vem, vem. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oria balaria, lalaria, balaria, lalabaderererereri, ora labadoria, labadia. Solte a sua voz, erga os seus braços, ora no Espírito, ora, ora, ora. Daí a labaderererereri, oi a labadaria, lalabadaria, orio, oi a laria, lara, 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 labaderererere. É isso que nós pedimos e clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo flua em nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Faz fluir, Senhor, a força do teu Santo Espírito em nós neste momento, aqui no santuário, Pai das misericórdias. Aí, ó Deus, em cada casa, em cada lar, em cada setor de trabalho, onde filhos e filhas oram conosco nesta quinta-feira, dia especial de adoração. Oi, alabadeie, orai, alá, oi, alabadeie. De vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, família Canção Nova, junto com a Ana Lúcia. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, família Canção Nova. É uma alegria tê-los aqui na Canção Nova. Você que está no santuário pode se sentar. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação nessa quinta-feira, dia especial de adoração, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Ana, que alegria ouvir a sua voz maravilhosa. Quando abre a boca, a unção já é derramada sobre nós. Deus abençoe você, minha irmã. Ana é tão discreta, mas quando ela abre a boca, a unção de Deus desce sobre nós através da canção que ela ministra. Deus lhe pague, Deus abençoe você, sua vocação, seu ministério. Fico muito feliz de ouvir, e sempre ouço, a Ana Lúcia cantar tão maravilhosamente os louvores de nosso Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira de adoração, tem o tema para nós: adoremos o Príncipe da Paz. Nós estamos na semana da Epifania do Senhor. Domingo, a igreja comemorou a manifestação de Deus em Jesus Cristo. E nós estamos perpassando essa semana com a liturgia que traz para nós os evangelhos da manifestação
de Deus em Jesus Cristo. E nesta manhã, nós trazemos, dentro dessa manifestação de Deus em Jesus Cristo, o tema Adoremos o Príncipe da Paz. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, traz para nós o princípio eterno, que não muda e jamais mudará. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Repete comigo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Nós aprendemos com os pais dentro da nossa casa, e é assim que a gente deseja e espera, e na catequese, o primeiro mandamento da lei de Deus, que é eterno, é um princípio eterno, jamais mudará. Que é este, que está no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 13. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E o que é adoração? O Catecismo da Igreja Católica ensina para nós que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Catecismo da Igreja Católica. Mas a gente precisa também entender o que é a virtude da religião. A virtude da religião é uma virtude moral que nos inclina à vontade de prestar a Deus o culto que lhe é devido, por causa da sua excelência infinita e do seu supremo domínio sobre nós. Essa virtude, a virtude da religião, nos aproxima do encontro pessoal com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, adorar a Deus é na submissão absoluta. Porque quando nós estamos em adoração a Deus, nós reconhecemos quem nós somos. E diante de Deus, nós somos nada, limitados, pequenos. E nós temos um exemplo maravilhoso dessa submissão absoluta, o nada da criatura, que não existe a não ser por causa de Deus. Quem mostra para nós esse exemplo de adoração é a Santíssima Virgem Maria no Magnificat. Por quê? Porque ela louva, ela exalta e ela humilha-se a si mesma, confessando com gratidão que Ele, o Deus Todo-Poderoso, fez e faz grandes coisas e que seu nome é santo. Então a Santíssima Virgem Maria ensina no Magnificat como nós devemos adorar a Deus. A adoração ao Deus único e verdadeiro liberta o homem de se fechar em si mesmo, na escravidão do pecado e na idolatria do mundo. Quando nós adoramos a Deus, reconhecendo a nossa pequenez e o nosso nada, nós vamos sendo libertos automaticamente na luta diária ali, na busca constante da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Porque o mundo corrompido pelo pecado enche os nossos olhos o tempo todo de coisas que são agradáveis para esta terra, mas que nos afasta da verdadeira adoração. E nós precisamos e contamos com a ação do Espírito Santo para não nos deixar cair nestes enganos. Então, nós já sabemos o que é adoração. Nós adoramos ao único e o verdadeiro Deus. É o primeiro mandamento, que é um princípio eterno que jamais será mudado nem alterado. Mas quem é o príncipe da paz?
que nós somos convidados a adorar nesta quinta-feira de adoração. Então, o capítulo 9 do livro do profeta Isaías traz para nós quem é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 5 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Quem é o príncipe da paz? O próprio profeta Isaías, no capítulo 7, volta comigo aí, capítulo 7, versículo 4, relata para nós quem é este príncipe da paz, porque foi dado um sinal que foi dado, um sinal do Emanuel, o Deus conosco. O próprio profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4, vai trazer para nós: uma virgem lhe conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. É o próprio Deus que dará um sinal. Uma virgem conceberás e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Ele será chamado Deus conosco. Como é o nome do príncipe da paz? Emanuel, Deus conosco. E nós sabemos e estamos ainda envolvidos nesta festa que acabamos de comemorar, da realização deste sinal poderoso de Deus para toda a humanidade. Lucas, capítulo 1, versículo 26 seguintes. Aquela virgem que o profeta Isaías fala que vai conceber o Deus conosco, esta virgem recebe um nome que nós conhecemos muito bem: Maria. Maria foi visitada por Gabriel, o poder de Deus. O arcanjo Gabriel visita Maria e anuncia para ela que ela é cheia de graça e que, por desígnio de Deus, foi escolhida para ser a mãe do Emanuel, a mãe do Deus conosco, a mãe de Jesus, Deus salva, a mãe de Cristo, o ungido do Pai. A Virgem Maria recebeu a visita do anjo com essa proposta, e ela, na sua pequenez, dar como resposta a Deus: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Como adoradora do único e verdadeiro Deus, Maria se coloca em adoração e exalta aquele momento em que ela, reconhecendo a sua pequenez, se faz escrava do Senhor e permite que todo o seu ser, que toda a sua vida seja conduzida conforme a vontade de Deus. Maria cede ela mesma inteirinha à vontade de Deus. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Cristo ungido do Pai. Jesus é o Deus salva. Jesus é o Filho de Deus.
É Jesus que nós comemoramos, a encarnação dele, o Deus vivo que não quis ficar lá no seu trono, mas desejou habitar no meio do seu povo. Embora nós não temos merecimento nenhum, mas Deus quis, por um amor que é tão grande, que nos constrange, que humilha a nossa inteligência. Eu sempre fico pensando que o amor de Deus é tão grande que eu não consigo mensurar. Foge do meu entendimento. Tocar na realidade do tamanho do amor de Deus. Por isso que na adoração o primeiro ponto é esse. É a gente se rebaixar. Rebaixar o coração. Diante das mazelas do pecado que todos nós temos, herdamos do paraíso as mazelas do pecado, né? Do orgulho, da soberba, do querer ser igual a Deus. Só que a adoração, o exercício da adoração vai trazendo para nós esse exercício de nós, o tempo todo reconhecer o nosso nada. Nós somos dependentes de Deus. E na adoração nós humilhamos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa pequenez, diante da grandeza de um Deus que é tudo. Que é soberano, por isso que ele é chamado, por isso que Jesus, a soberania repousa sobre os seus ombros. Ou seja, todo o poder está sobre ele. Os antigos, quando ia sagrar um rei, colocava, chaves ou espada, tocando nos ombros, para dizer que o poder, que a soberania estava sendo colocada sobre aquele que era constituído rei. Jesus já foi encarnado, nasceu com a soberania sobre os seus ombros. Ele é o conselheiro admirável, ele é o Deus forte, ele é o Pai eterno, ele é o príncipe da paz, como Isaías, o profeta Isaías, diz e vai dizendo deste menino, que a gente sabe que tem um nome, que é Jesus, as qualidades daquilo que ele é. Príncipe da paz, conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno. Ele é Deus, ele é o Senhor. Por que ele é conselheiro admirável? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso mediador e intercessor diante de Deus. Ele nos defende diante do tribunal de Deus. E, além de nos defender, Jesus se oferece a si mesmo como paga pelos nossos pecados. E nós, católicos, jamais podemos deixar cair na tentação, no falso entendimento de olhar, de avistar a cruz. Nós temos ali o crucificado no nosso santuário. Quando nós olhamos ali a imagem de Jesus crucificado, o nosso entendimento precisa olhar aquela cruz e ver ali um trono de amor. Repete comigo, eu olho a cruz e vejo ali o trono de amor. O trono do amor. O trono do amor, porque Deus é amor. Não é maravilhoso, gente? É maravilhoso. Porque foi nesse trono de amor que o conselheiro da paz pagou pelos nossos pecados. Foi nesse trono de amor que o conselheiro da paz nos defendeu da morte eterna. Foi nesse trono de amor. E por quê? O profeta Isaías diz que ele é Deus forte. Jesus é Deus forte, porque ele é o onipotente.
Não existe limite para o seu poder. Não existe. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus, ele é o Deus forte. Jesus manifestou o seu poder sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ele também traz na sua essência Pai eterno, porque o profeta diz que esse menino, que é Jesus, nascido da Santíssima Virgem Maria, é Pai eterno, porque Jesus sempre existiu. Ele é, antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Jesus sempre existiu. Ele é, antes de todas as coisas, antes de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Santíssima Virgem Maria, Jesus já existia, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus estava na criação de tudo, por isso ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. E ele é o teu Senhor. Percebe, meu irmão, minha irmã, a quem é que nós adoramos? E a quem nós devemos somente a Ele prestar culto? Ele é o príncipe da paz. Nunca a gente viu tanto apelo e campanha sobre a paz. Não é verdade? A paz que todo mundo deseja. Jesus é o príncipe da paz. O Shalom. O Shalom, que também significa paz, comumente é usado como um cumprimento, uma saudação. Mas o Shalom de Deus, ele significa, além de significar paz, significa perfeito, significa inteiro, significa completo. Vai observando, porque que ele é o príncipe da paz. Olha o significado. Significa inteiro, completo, perfeito, plenitude, maturidade, prosperidade material e espiritual. Todos esses atributos comportam o príncipe da paz, que é Jesus nosso Senhor. Todos. Então, quando nós desejamos a paz de Jesus para o irmão, para a irmã, para aquele que a gente está conhecendo nesse momento, saudando, nós estamos desejando essa bênção de plenitude da graça de Deus sobre a vida da pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Então, mesmo com máscara, porque precisa, né, para nos proteger e a gente proteger uns aos outros, olha para seu irmão e fala: a paz de Jesus. Isso, fala forte, a paz de Jesus. Porque você já entendeu que quando você diz a paz de Jesus, que é o príncipe da paz, você está desejando que a pessoa ela seja inteira na graça de Deus. Que ela não se divida, que ela não seja uma pessoa dividida entre a graça de Deus e o mundo. Não combina. Nunca vai ter uma unidade, de forma nenhuma. Água e óleo não se misturam. Então, graça e pecado não se misturam. Por isso que a nossa luta, né, em busca da conversão, ela é diária. E quando nós vamos trilhando esse caminho de conversão diária, nós também vamos pedindo a paz de Jesus para o nosso interior, a paz de Jesus para os nossos sentimentos, porque muitas vezes o sentimento está doente, está enfermo, as emoções estão ali à flor da pele quando a gente começa
costuma dizer. E diante de tudo isso, vem tantas doenças psicossomáticas, vem doenças físicas, tudo porque o interior vai sendo desarranjado. E aí a gente precisa dessa paz que só Jesus, que é o príncipe da paz, pode nos dar para nos trazer esta tranquilidade no interior. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, essa paz de Jesus não diz que é porque nós estamos sem sofrimento, é porque nós estamos sem a guerra. Aparentemente, nós não estamos travando uma guerra de arma bélica, mas quantas guerras no exterior, na sociedade, nós estamos vivendo e presenciando? É uma guerra sanitária o que o mundo está passando, é ou não é? E no meio dessa guerra sanitária, nós precisamos da paz do príncipe da paz, Jesus Cristo, nosso Senhor, no nosso interior, para trilharmos esse tempo de guerra sanitária bem. Porque o medo nos assola e a gente precisa de paz. Não é verdade? O medo nos assola, a insegurança bate na nossa porta toda hora, mas nós precisamos lutar para buscar a paz no nosso interior, que quem pode dar, e só Ele pode dar, é nosso Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, esses atributos sobre a pessoa de Jesus, a paz que só Ele pode dar, nós não devemos buscar em outro lugar. Somente Jesus. Sem Jesus não há paz. Ele é o príncipe da paz. Sem Ele é impossível a humanidade ter paz. Sem Jesus é impossível uma família ter paz. Sem Jesus é impossível uma sociedade, uma nação ter paz. Ele é o príncipe da paz. Por causa do seu sacrifício, entenda, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, o nosso relacionamento de paz com Deus foi restaurado. Porque aquilo que foi dividido por causa do pecado, Jesus resgatou e restaurou por amor a mim e a você, lá no trono da cruz. Então, meus queridos, a paz que o mundo busca, só Jesus pode dar. A paz que o mundo busca, somente Jesus Cristo pode dar. Jesus é Deus e nós o adoramos. A Ele nós rendemos todo louvor, toda exaltação. Negar que Jesus é Deus é uma heresia. Repete comigo. Negar que Jesus é Deus é uma heresia. Meus irmãos, nós precisamos da força do Espírito Santo para não cairmos no engano o tempo todo. Negar que Jesus é Deus é uma heresia. Uma heresia que foi combatida pela igreja. O arianismo, o nome dessa heresia é arianismo, que afirmava que há apenas um Deus, o Pai Todo-Poderoso, e que Jesus não é Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nem acredita na Trindade. Só que o inimigo de Deus, o demônio, ele é astuto. E vira e volta, pega essas velharias e começa a semear no meio do povo. Por isso que nós precisamos ficar atentos e atentas. Eu tenho escutado jovens, dizendo, não, eu adoro a Deus, Jesus não, porque Jesus não é Deus. É o Filho de Deus, mas não é Deus. Então, meus queridos, o demônio, ele é velho.
Ele não traz nada novo. Pega o que é velho e joga de novo. Talvez até com uma roupagem enganada, com outra linguagem para nos confundir. Quem faz nova todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz a novidade do céu para a igreja, para o povo de Deus. Mas o demônio só mexe naquilo que é velho, para nos enganar. E tem enganado muito. Veja, jovens, dizer que Jesus não é Deus. Então, é uma heresia. Na Igreja Católica não pode. É uma heresia, é inquestionável, não se questiona. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É inquestionável na Igreja Católica. É inquestionável na Igreja Católica. A Trindade una. Nós cremos em Deus, em um só Deus, em três pessoas distintas, divinas, não separadas. Não se separa o Pai do Filho, o Filho do Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separa. Nós estamos aqui no santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. Sabe qual é o dia em que nós festejamos e comemoramos a festa aqui no santuário? Quem sabe? Vocês veem pela TV. Se não veem pela TV, começa a acompanhar, faça caravana, venha comemorar a festa do santuário do Pai das Misericórdias. Por quê? Porque a festa aqui do santuário nós comemoramos na festa da Santíssima Trindade. Olha que coisa maravilhosa. Na festa da Santíssima Trindade. E quando nós miramos o mosaico, nós vemos ali, composto no mosaico, toda a ação da Trindade sobre a humanidade. Toda a ação da Trindade sobre a humanidade. Aqui no santuário tem catequeses onde os missionários, os ministros, seminaristas, padres, irmãos leigos, dão catequese mostrando toda a riqueza litúrgica do que é o santuário e o ícone, o mosaico do Pai das Misericórdias. Você passando, ouvindo aqui na Canção Nova, não perca essa oportunidade. Só é olhar na programação, chegar na secretaria ali do santuário e falar, olha, eu tenho interesse de participar dessa catequese que vai falar sobre o mosaico do Pai das Misericórdias. É na festa da Santíssima Trindade que nós rendemos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Santíssima Trindade que nós cremos. Foi, meus queridos, no concílio de Nicéia, no ano de 321, que foi afirmado para que nada nem ninguém venha questionar. Se passou algum grilo na cabeça, foi confirmado e batido o martelo ali da igreja no ano 321, para que não tivesse mais dúvida. Afirmou que Jesus é Filho de Deus, nascido unigênito do Pai. Jesus, ele é da substância do Pai. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nascido, não feito de uma só substância com o Pai. Ele foi feito no ventre da Virgem Maria de uma só substância do Pai. Então, é impossível separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa Trindade Santa que nós adoramos. Nós adoramos o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus.
E não pode haver, nem acontecer dentro de nós nenhuma dúvida. Não pode acontecer dentro de nós nenhuma tentação que possa vir enfraquecer dentro de nós essa realidade professada desde os apóstolos até os nossos dias. Você já parou para pensar nisso? Desde Pedro, primeiro papa da igreja, até os nossos dias. Então, nós não podemos nos deixar cair no engano. Engano esse que eu disse para vocês, de jovens. Apontar que, nos dias de hoje, em pleno século 21, que Jesus não é Deus. Tomemos cuidado, fiquemos atentos, porque existem músicas defamando Jesus e tratando Jesus como uma pessoa qualquer, propagandas desonrando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos permitir que façam chacota do nosso Deus. Nós não podemos ficar calados. E diante de uma situação dessa, o que nós precisamos e devemos fazer? Reparação. Reparar as ofensas, as agressões que são feitas ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu coração precioso, que foi transpassado por uma lança para me salvar, para salvar você. Então, todas as vezes que o nome, que a pessoa de Jesus é ofendida, nós precisamos reparar essa ofensa. Nós precisamos reparar. Nós precisamos ir para diante do Santíssimo Sacramento para adorar. E fazer uma adoração reparadora dessas agressões. Gente, se alguém ofender o meu pai, que já está morto, eu vou ficar furiosa. Se alguém ofender a minha mãe, meu Deus, lembra daquelas brigas de criança? Que quando uma criança brigava, discutia com o outro, queria ofender o outro, xingando a mãe, e quando xingava a mãe, aí que a coisa ficava feia, porque não admitia ofender a mãe, não era assim? Ninguém. Ofender um filho. Não, quem é pai, quem é mãe aí? Levanta o braço. Mesmo quando o nosso filho escorrega, não está na graça, a gente não quer que ninguém ofenda, não é verdade? A gente conhece os erros, a gente conhece os pecados, os defeitos dos nossos filhos, vai lá, dá bronca, corrige, pega no pé, mas a gente não admite que ninguém venha ofender um filho da gente, não é verdade? E por que nós temos ficado calados diante das ofensas que estão sendo feitas publicamente por aí ao nosso Deus? Por que a gente tem que se calar? Como pode propagandas ofendendo a nosso Senhor Jesus Cristo? Onde estão os católicos da igreja calados? Se pelo menos o silêncio for para reparar a dor da ofensa do coração de Jesus, aí está valendo. Mas nós não podemos ser omissos, não, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ser omissos. Nós precisamos reparar a ofensa. Reúna com a família, reza o Santo Terço ali, contemplando os mistérios dolorosos para reparar as ofensas que Jesus é feito. Esses dias o meu neto tem 10 anos. Ele veio me chamar, vovó, um homem xingou Jesus. Como assim, Estevão? Onde você viu uma pessoa xingando Jesus? Vovó, eu vou te mostrar. Foi num vídeo, um colega mostrou para ele um vídeo onde uma pessoa com essas propagandas por aí ofende nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, triste, veio me mostrar, Jesus, como é que pode uma pessoa falar mal de Jesus? Eu falei, não pode falar, não pode, Estevão.
não pode falar. Aí ele me contou, olha, vovó, eu e o meu colega, nós fomos rezar para reparar a ofensa de Jesus. Eu falei, foi. Porque a gente vai dando catequese em casa, não é? A gente vai formando e tem que formar agora enquanto criança, para crescer sabendo da verdade. Porque se não souber da verdade, cai no engano. E nós não podemos deixar os nossos filhos cair no engano de Satanás. Aí ele me disse que a forma que eles usaram para reparar a ofensa daquele vídeo, que aquela pessoa xingou Jesus Cristo, catou uns pedaços, umas varetas no terreno, fez uma cruz de madeira, escreveu o nome de Jesus para lá dizer que eles adoravam Jesus. Estevão e Rafael. Rafael é filho de Marinélia e David, um casal de missionários muito queridos aqui na comunidade Canção Nova. Crianças. E graças a Deus, por causa da catequese que recebem em casa, eles atentamente perceberam que não é certo ofender a Jesus Cristo. E na infância deles, fizeram a cruz de madeira, escreveu o nome de Jesus e lá foi dizer que adorava Jesus, porque sabia que tinha que reparar essa ofensa. E em casa eu sempre falo com eles, vamos rezar o terço para reparar as ofensas que fazem com Jesus. Vamos rezar o terço, porque tem muita gente que não gosta de Jesus e não conhece Jesus ainda. Mas se a gente rezar, essas pessoas podem ser alcançadas pela graça de Deus, ser liberta dessa tentação e desse ataque de Satanás, e voltar para a igreja, e voltar para adorar o Deus único e verdadeiro, e voltar para exaltar o príncipe da paz, Jesus Cristo, que é nosso Senhor, que é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é urgente. E nós precisamos de famílias reparadoras. Se a sua família não reza, começa a rezar você. Comece você. Não espere que todos sentem na sala, não. Começa você. Um dia os outros vêm. Comece até você reparar dentro da sua casa as ofensas que aqueles que estão afastados de Deus têm cometido. Eu faço esse exercício com muita dor no coração. Com muita dor no coração. E já fiz um trato com a minha família, que a única oração que eu faço por cada membro da minha família é pedindo a conversão. Não peço mais nada, nada, a não ser a conversão. Porque não adianta ser curado, ser liberto de uma doença, porque clamamos a Deus e depois abandonar a Deus e perder a vida eterna. Que adianta conseguir todas as graças e depois dar as costas para Deus? Então, eu rezo, eu clamo, pedindo para os meus a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo, a mudança de vida a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu os quero todos adorando ao Senhor, começando já aqui na terra, para um dia eternizar lá no céu. Vamos ficar de pé? Vamos preparar o nosso coração para esse exercício, para essa prática de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Desta adoração reparadora por tantos e tantos filhos que não conhecem a Deus e porque não o conhece, não o adora. Mas Ele é o menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado, e que a soberania repousa sobre os seus ombros. Como é o nome dele? Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O nome dele é Jesus. Jesus, que é Deus, que é o meu Senhor, que é o nosso Senhor.